Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Muito bem-vindo, amigo Central 3. Este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e a mim. Na próxima hora você estará em minha companhia e na companhia de Matias Pinto. Se você fechou a cara quando soube dessa informação, quando eu falei de mim, certamente sorriu quando ouviu o nome de Matias. É bom estar com você em mais esta jornada, e é uma jornada mundialista, Matias Pinto. Isso, ano ímpar, é ano de Mundial Sub-20, de Sul-Americano Sub-20, e esse ano completa 20 anos, né, do que talvez tenha sido o melhor Mundial Sub-20 da história, né? Talvez o que tenha tido mais talento reunido. A história que a gente vai contar hoje é de uma Copa do Mundo muito equilibrada e cheia de craques. Ela foi disputada na Malásia em 1997. Estamos falando, portanto, do Mundial Sub-20 daquele ano. Uma competição que reuniu um número imenso, quase inédito, de revelações muito fortes, muito grandes, nomes muito grandes do futebol que se revelariam realmente merecedores de tal fama desde criança. Eu estou falando do Riquelme na Argentina, Thierry Henry na França, o Alex no Brasil, Owen na Inglaterra, Zalaeta no Uruguai, além de Valá, Duffy na Irlanda, ainda que não seja um craque pro contexto irlandês, um grande jogador, Benny McCarthy na África do Sul, sem contar outros muitos nomes, né, Matias? Eu falei só um de cada país, mas se a gente for aprofundar aí, tem muitos outros. Aí temos Cambiasso na Argentina, Fernandão no Brasil, Carragher na Inglaterra, Trezeguet na França, Dier, o Oliveira, né, o que a gente vai falar bastante do Uruguai, o Pablo Aimar e alguns outros que você reconhecerá a partir de agora. E desses nomes que a gente falou, 4 estiveram na Copa do Mundo adulta, né, no ano seguinte. Henry e Trezeguet pela França, o Benny McCarthy pela África do Sul e o Owen na Inglaterra, que inclusive se tornou o mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo, né? 24 seleções, 6 grupos de 4, uma Copa que teve média de 3,17 gols por partida e 12 mil pessoas assistindo por jogo. 2 anos antes, no Catar, a Argentina foi campeã, venceu o Brasil na final por 2-0 em uma Copa que revelou, por exemplo, Raul Gonzalez, mas outros nomes não tão gloriosos, como, por exemplo, Nuno Gomes, e o Dani da Espanha também estava nessa Copa. E o eleito melhor jogador do Mundial, vejam vocês, o Bola de Ouro, foi o Caio Ribeira, o Caioba. Ele foi decisivo nas quartas de final e também na semi, fez os gols do Brasil. E, enfim, com todo respeito ao Caio, isso serve para a gente ver como o nível da competição de 1997 era alto em relação ao normal numa Copa do Mundo dessa categoria. O Caio era um grande jogador, ou Matias? Não, o Caio era um bom jogador, mas não muito além disso, né? A própria carreira dele prova isso. Sempre jogou por grandes equipes, né? Aqui no Brasil, São Paulo, Flamengo, Botafogo, Santos. Na Itália, a Inter de Milão, o Napoli. Ou seja, o Caio, a carreira dele fala por si só, mas era isso. Ele nunca foi um protagonista. A exceção desse Mundial Sub-20, do restante da carreira dele, ele era um bom... um coadjuvante? Um coadjuvante, era um jogador de elenco, né? Perfeito. Eu cruzei com o Zé Elias aí numa esquina esses dias aí e perguntei pra ele, já sabia que o programa ia rolar, perguntei pra ele que ele participou ativamente da campanha de 95 no Catar. Ele falou um pouquinho do que é o astral, o ambiente de uma competição de jovens em um país meio obscuro. 95 foi no Catar, em 97 na Malásia. Eu não estou comparando a Malásia com o Catar, mas futebolisticamente, você chegar na Malásia, você está chegando num lugar que você não sabe nem quais são os times direito. Vamos ouvir o que o Zé Elias. O Zé Elias é sempre bom papo, sempre tem boas histórias para contar. Daqui a pouquinho a gente volta com a convocação brasileira na Copa de 97.
O nosso time não conseguiu repetir o que jogou no Sul-Americano. Eu não sei nem como a gente chegou na final do Mundial, porque que eu te falei, o ambiente estava bem ruim. A alimentação estava uma porcaria, a gente não conseguia comer. Eu comi durante toda a competição, era batata frita e Coca-Cola, um pouco de arroz e uma carne que de vez em quando eles faziam lá, porque a comida era típica do Catar, né? E no Catar, na época, não tinha tantos turistas, não era uma coisa turística, né, ir pro Catar. Depois do almoço, a gente marcava a reunião, depois do almoço no quarto do Caio. Aí todo mundo ia pro quarto do Caio, a gente mudava o jeito de jogar do time, porque se colocasse do jeito que o treinador queria, a gente não ia conseguir ganhar, entendeu? Foi realmente, a gente chegou na final porque o Caio decidiu os jogos pra gente, a gente tinha uma defesa ali que mais ou menos conseguir equilibrar, entendeu? Mas a Argentina realmente mereceu. Depois que ganhou da Espanha, ela era a grande favorita. E aí o amigo Central 3 vai pegar o papel e a caneta. A gente vai passar todos. Não são 23 nomes pelo menos, são só 18. Mas a gente vai passar a seleção brasileira convocada por Toninho Barroso, visando a Copa do Mundo de 97 na Malásia. Eu falo um, você fala outro, Matias? Sim. Vamos assim? Vamos aí, um ping-pong. Marcelo, goleiro do Flamengo. Paulo César, lateral também do Mengão. O Jean é zagueiro do Santos, loirão. Aquele que era do Guarani, foi pro Guarani depois? Isso, exatamente. Álvaro, zagueiro também do São Paulo. Sidney, número 5, um volante meia que jogou pelo São Paulo e depois pelo Fluminense. Atirson é o terceiro rubro-negro da lista. O número 7 é o Fabiano Genro, revelado pelo São Paulo. Com a camisa 8, Pedro Paulo de Oliveira, ele mesmo, o Pedinho, meia do Vasco. Revelado pelo Goiás, Fernandão é o camisa 9, atacante. Com a 10, Alexandre de Souza, o Alex, meia do Coritiba na época. O moço de Curitiba. Número 11, Adailton, guarde este nome, Adailton. Atacante que foi para a Copa do Mundo como atleta do Guarani, mas foi revelado pelo Juventude. E veja só, o goleiro reserva acabou tendo uma carreira muito mais promissora do que o titular. Estamos falando do Elton, do Vasco. Número 13, Éder, zagueiro do Grêmio. Com a 14, lateral do Colorado, Vinícius. Também do Colorado, número 15, é o volante Odair. Não lembro dele. E nessa época, ainda pelo Atlético Paranaense, um jogador que faria nome, faria história no Colorado também, o Perdigão. Perdigão, quem diria, hein? Os detratores dele agora estão calados. Número 17, atacante do Bahia, Hamilton dos Santos, o famoso Júnior. E ainda na primeira divisão, em 97, Rony Eliton Pereira Santos, o Rony do Fluminense, que foi o destaque do tricolor das Laranjeiras na campanha da Série C. O Rony que tinha aquela orelhinha de lutador de jiu-jitsu, né? De couve de bruxado. Não parecia, de fato, um jogador de futebol, mas era um bom, teve uma carreira longa e hoje se dedica a vender mando de jogo, né? Ele intermedia a venda de mando de jogo. Olha só. É ele quem leva o América Mineiro para Londrina, o Flamengo para Natal, o Sport para Cuiabá, enfim. Essas coisas. Até um desserviço, viu, Rony? Desculpa eu te dizer, pode ganhar seu dinheiro à vontade, não é ilegal. Mas é um desserviço, é um saco isso. Não queremos que você... Se você já sabe quem é o campeão mundial de 97, tudo bem. Se você não sabe, por que dizer agora, né? Você pode ter sido o Henry, pode ter sido o Riquelme, pode ter sido o Alex, pode ter sido o Zalaeta, pode ter sido o Owen. Vamos ver quem ganhou essa Copa do Mundo. Mas é claro que a gente começa dando cartaz e vitrine para o Brasil. E pela convocação que a gente falou, né, Matias? Dá para ver que muita gente virou nesse time. Os resultados da primeira fase não nos deixam mentir. Isso, o Brasil fez uma campanha avassaladora, né? Bateu logo na estreia a França por 3-0. Veja só, placar que no ano seguinte seria lamentado pelo Brasil. Na sequência, a África do Sul e ainda ali no Sul, a Coreia do Sul. E essa foi uma goleada assim que é difícil ver até no Mundial adulto, né? 10-3 com vários gols do Adailton, que se credenciou, né, nessa primeira fase como o artilheiro daquele torneio. Adailton fez 6 gols dos 10 do Brasil. Quer dizer, o Brasil fez 10, o cara fez... tem que procurar, hein? Se alguém já... deve ter sido poucos a fazer 6 gols em um jogo com a camisa da seleção brasileira. O Fernandão
ainda marcou 2 vezes. O Adailton, inclusive na primeira fase, ele fez, além desses 6, mais 2 contra a África do Sul e 1 contra a França. Ele terminou a primeira fase com 9 gols. A gente vai ouvir alguns, não todos, os gols do Brasil nesse 10-3 contra a Coreia que a Bandeirantes transmitiu. E que beleza. Alexandre Matos narrou. Vamos ouvir. Alexandre Santos, Alexandre Matos. Alexandre Matos, vá pro inferno, saia da minha cabeça, meu. Não me amola. Vamos ouvir o grande Alexandre Santos. Guardou no cantinho, no balaio. A bola em direção ao grande área, o goleiro ameaçou, não foi, Fernando tocou, guardou. Gol! É do Brasil, Fernandão faz 1-0 no placar. Brasil na recuperação, tá aí Pedrinho. Tentou lance individual, vem no lance individual, bateu! Gol! Que bonita jogada do Adailton. 2 para o Brasil, 0 para a Coreia. Aí a briga do camisa 6, Atirson, falta nele. Penalidade máxima. Vai tomando posição para fazer a cobrança. Adailton apontou, gol! É do Brasil! Adailton, mais um para o time brasileiro. O Vinícius cruzando até o pé esquerdo, sobe a zaga da Coreia. Olha, e a gente observa, olha, pênalti. E tocou a mão na bola o jogador coreano. Adailton de novo. Cutuca que dá. Apontou, gol! É do Brasil! 4-0 no placar. São jovens jogadores brasileiros. Tá aí Sidney para fazer a cobrança. O Brasil vence de 4-0. A chance para o quinto. Gol! Adailton! É mole ou você quer mais? O Júnior, que entrou no segundo tempo, o jogador do Bahia, também marcou 2 gols. Então o Brasil 10-3 na Coreia, ao todo 15 gols a favor e 3 contos, 3 sofridos contra a Coreia, uma classificação acachapante. E este era o grupo B, no caso. A França, que se recuperou do revés na estreia contra a seleção brasileira, que também conseguiu vaga. Contra a Coreia do Sul enfiou 4-2, 2 gols de Henry, 2 de Trezeguet. Na terceira rodada, de novo 4-2 contra a África do Sul. Novamente 2 gols do Trezeguet, mais uma vez um gol do Henry e dessa vez um gol do Lutin, que ainda seria muito importante no caminho francês na Copa do Mundo. Então anota aí, para não se perder depois. Brasil e França já estão nas oitavas, classificados, e o Adailton é o artilheiro da competição com 9 gols marcados, e vai ser difícil alguém desbancá-lo na fase final. Isso, agora passando, né, para o grupo A, o grupo que tinha os donos da casa, que fizeram mera figuração. O Uruguai mostrou força e fez 7 pontos, né, com as vitórias sobre Bélgica por 3-0, 3-1 na Malásia, e na última rodada, já classificado, poupou a musculatura e apenas empatou em Oxo contra o Marrocos, placar que classificava ambos, né? O Oxo é muito bom, né? Se seu avô não era um fanfarrão, saiba que o Oxo é 0-0, né? A leitura é o Oxo ali. Matias, a gente está com os 18 nomes aqui do Victor Pua, da seleção uruguaia. Passa o olho aí e destaca os melhores, pra gente não falar os 18, velho. Aqui é uma coisa que eu sempre falo, né? O Victor Pua também, como jogador, ele não passou por nenhum dos 2 grandes clubes do futebol uruguaio. Começou a carreira de treinador no River Plate uruguaio, e logo, com 3 temporadas depois, já assumia a seleção juvenil, e daí ele foi pegando jogadores justamente nos clubes em desarrollo, como chamam no Uruguai, né? Os clubes ticos. Então, alguns nomes aqui, né? O Pablo Garcia, revelado pelo Montevideo Wanderers, o Nico Oliveira, revelado pelo Defensor. Tem também o Fabian Carini, goleiro, revelado pelo Danúbio. O Regueiro também, revelado pelo Defensor. E daí temos também, né, jogadores, principalmente do Nacional, né? O Gustavo Munua, também goleiro, atual treinador do Nacional. E o Alejandro Lembo, zagueiro, né? Esses talvez sejam os nomes mais conhecidos dessa seleção treinada pelo Victor Pua, e que tinha como destaque, né, o Zalaeta, revelado pelo Danúbio, mas que em 97 já fazia parte do Peñarol, e que
teve a carreira muito identificada com os carboneiros, né? O Zalaeta, que no fim de carreira jogou no Peñarol com um jeitão de Serginho Chulapa que dava gosto. O Zalaeta, um jogador bem alto, bem forte e interessante, um jogador bem interessante, mascarado, o mascarado do bem, né? Enfim, o Uruguai classificado também para a segunda fase. Então já temos Brasil, já temos França, já temos Uruguai, já temos o Marrocos também, mas o Marrocos eu já dou spoiler, o Marrocos não vai fazer nada de muito incrível na segunda fase. Pulinho no grupo E, a seleção argentina de elenco absolutamente estrelado deu uma vacilada na primeira fase, mas isso não mudou o seu destino em relação à classificação. José Peckerman, atual técnico da Colômbia, era o treinador dessa molecada argentina que continha, vamos lá, Léo Franco, Cristian Munhoz eram os goleiros. Isso, daí na defesa tínhamos o Leandro Cufré, o Walter Samuel, Juan José Cerizuela, Diego Placente e Lionel Scaloni. Meio campo tinha Esteban Cambiasso, o Diego Marchitti, Pablo Rodrigues, Juan Román Riquelme e Pablo Aimar, além de Fabián Cubero e Sebastián Romero. O Fabián Cubero que depois, no restante da carreira dele, foi recuado, né, para a zaga e virou lateral, né, e capitão pelo Vélez Sarsfield. E uma curiosidade, Marchitti, que poderia ter jogado pela Croácia também, né, devido à ascendência dele. E no ataque, o Nicolas Diez, o Diego Quintana, Bernardo Romeu e Martín Pérez Lindo. O ataque não era lá essas coisas, né? O meio-campo que era realmente o ponto forte dessa albiceleste. Romeu e Riquelme marcaram um gol em cada um dos 3 jogos da primeira fase. 3-0 na Hungria, um gol de cada. 2-1 no Canadá, um gol de cada. 3-4 contra a Austrália, um gol de cada, mas aí esse 4-3 na verdade foi bem bizarro. A Austrália marcou 4 vezes com o mesmo jogador, o Salapacides, e depois da Argentina empatar de pênalti, um duelo que chegou a estar 3-1 para os australianos, e esse empate aconteceu aos 43 do segundo tempo. O time da Austrália também conseguiu um pênalti, ambos contestáveis, um foi uma mão na bola, outro foi um puxão de camisa. Os dois dá para marcar, mas também os dois é possível contestar ambos os pênaltis. Seja como for, as duas seleções estavam classificadas, mas com esse resultado a Austrália se tornou a primeira do grupo. Vamos ouvir esses 2 gols decisivos da partida entre Austrália e Argentina, terceira rodada da primeira fase. Iban 15, Placente ponía el partido 3-2, todos se apuraban, la Argentina quería la igualdad. Un remate desde lejos, de Scaloni probando desde larga distancia. Y recién llegaría cuando faltaban 2 minutos la jugada, aquí está Riquelme, la jugada que el árbitro iba a sancionar el penal en favor del equipo nacional. Este es Scaloni que remata, la pelota queda en la mano de un defensor, el árbitro sanciona el penal, el festejo de todos. Quedaban solamente 2 minutos, la Argentina estaba consiguiendo la igualdad por intermedio de Riquelme. 3-3 se ponía el partido, el festejo de esa manera por el empate, porque la Argentina conseguía el primer lugar en la zona, algo que salió a buscar en este partido, pero un descuido, un error, y cuando se estaba jugando tiempo de descuento, el árbitro considera el penal, y es una vez más Salapacides que pone el partido 4-3. De esa manera se terminó este encuentro. Austrália. Mais uma para anotar então. A Argentina passou de fase em segundo, o Brasil e o Uruguai em primeiro. Esta derrota da Argentina, como bem disse o áudio da TV Argentina, se você conseguiu detectar, colocou o clube para enfrentar a Inglaterra nas oitavas de final. Uma Inglaterra que tinha o Upson na zaga, o Carragher, que era um volante, depois virou um jogador de defesa lateral, o Murphy, o Kieron Dyer e a sua grande estrela, o baixinho Michael Owen. A Inglaterra nadou tranquila na primeira fase, ela bateu México, Emirados Árabes e Costa do Marfim, era um grupo tranquilo. E a rivalidade mais nervosa que existe entre seleções geograficamente distantes, eu acredito que seja essa, né? Argentina versus Inglaterra. E tinha data marcada para acontecer
na Malásia. E esse jogo, naturalmente, deu gás para o campeonato. Ela contrastava demais com outras partidas menos badaladas das oitavas de final. Por exemplo, Irlanda e Marrocos. Esse jogo ninguém assistiu. Japão e Austrália. Esse jogo também acho que ninguém tem memória, mas Argentina e Inglaterra em 97, esse jogo marcou. Isso. Além disso, tinha a Espanha de Farinós, Angulo e Albeida, que foi também sucesso na primeira fase, ganhando seus 3 compromissos contra Japão, Paraguai e Costa Rica, e entrava assim no radar da Copa, onde enfrentaria o Canadá. Os espanhóis, que tinham Deus Rodrigues marcando gol pra caramba, ele fez 2-0, e também tinha o barcelonista Gerard e Curro Montoya do Valência. O Deus Rodrigues era oriundo do La Coruña. Deus Rodrigues é um grande nome, né? Que baita nome. É um grande nome. E ele já desmantelou o Canadá, portanto, nas oitavas de final. Então já vai anotando aí. A Espanha já está nas quartas aqui no nosso registro. A gente não está fazendo nada muito cartesiano, grupo por grupo, jogo por jogo, porque senão também seria chato de contar. A Espanha, sem muito susto, chegou entre os 8. O Uruguai, enquanto a Espanha passava sem susto, também passeava contra os Estados Unidos na oitava de final. 3-0 com o resultado construído ainda no primeiro tempo. Foi tudo de boa para a seleção do Matias Pinto, para a seleção do Pua. E o Brasil, hein, ô Matias? Como é que foi? Se um 10-0 na fase de grupos não é algo normal, não é... É estranho, né? É estranho, né? 10 gols é sempre uma novidade. Mas no mata-mata ainda mais, né? Então, o Brasil, que vinha daquele 10-3 contra a Coreia do Sul, bateu a Bélgica por 10-0 e se colocou como um inevitável favorito à competição, né? Quem fez os 10 gols, né, contra os belgas foi o Álvaro, que converteu por 2 vezes, ele inclusive que abriu o marcador. Na sequência, o Éder, o Alex fez uma tripleta, o Rony meteu 2, o Adailton fez um só, então desempenho aquém, né? E o Júnior também deixou dele. O Júnior, no nosso registro com o do Júnior aqui, tá muito engraçado, né, Matias? Porque Júnior tem em todo lugar. Agora, o Júnior, com essa grafia aqui que a gente encontrou, sinceramente... Quebra as pernas aqui da produção. Sinceramente, quebra... se a gente não é de circo aqui, a gente se dá mal. Obrigado você por fazer uma pesquisa prévia aqui que me salvou de uma gafe e tanto. Os 2 primeiros gols foram de Álvaro. A gente vai ouvir tanto um quanto outro gol do zagueirão, que em 2 subidas no ataque, isso logo no comecinho do jogo, um aos 3 e um aos 13 de partida, já fez 2-0 e praticamente tirou a Bélgica do páreo. Segundo pau. Gol do Brasil, espetacular a chegada do Álvaro. Lá no segundo pau, a cobrança da falta pela direita, sai na frente o Brasil nos 3 minutos da etapa inicial. Olha a Bélgica. Olha o toque de cabeça. Gol do Brasil, ele de novo. Álvaro, zagueiro central no escanteio cobrado da direita, subiu firme no meio da zaga, testou no meio do gol, venceu o Gillet. Lhes poupamos dos 8 gols restantes. O Brasil fez 10-0 na Bélgica e o áudio é da TV Bandeirantes. Me fugiu dramaticamente o nome desse narrador. A voz é inconfundível, mas o nome dele acabou de me fugir. Me fugiu legal. Resultado assombroso. Brasil 10, Bélgica 0. No dia seguinte, o seu adversário seria descoberto. Isso a gente ocultou até agora e a gente vai contar. A Argentina, ao perder o primeiro lugar do grupo para a Austrália, entrou nessa barca furada. Era pegar a Inglaterra nas oitavas e o Brasil nas quartas. Ou seja, o Brasil teria que esperar o vencedor de Inglaterra e a Argentina. E aqui eu já estou assumindo que a Argentina tinha mais time e superou sim a Inglaterra. Um dos grandes duelos do Mundial finalmente aconteceu e o empate, na verdade, durou menos de 10 minutos. O Pablo Aimar, leve, com aquele pezinho
carregando a bola com a parte de fora do pé, muito habilidoso, sofreu um pênalti aos 8 que Riquelme converteu em gol. Aos 25, o Aimar, ele sozinho, sem sofrer o pênalti, fez o 2-0 numa jogada muito bonita, cheia de toques de primeira, jogada bem trabalhada pelo chão, e assim foi o ponto de desequilíbrio da partida. Argentina 2, Inglaterra 0. Vamos ouvir os dois gols. Jugador del Liverpool ha perdido la selección inglesa. Ojo con Pablo Aimar, puede caer, y el penalti que ha decretado el árbitro del encuentro. Ha caído Pablo Aimar, cometido por Jackson, y vamos a ver si hay en ese minuto 8 la repetición, si ese penalti es claro o no. Esta desde luego no va a aclarar mucho. Pues sí, yo creo que ese ha sido penalti. La entrada de Jackson sobre Aimar y Riquelme, Román Riquelme, que se dispone ya al lanzamiento. En este minuto 9, de nuevo la constante en estos campeonatos del mundo, goles muy tempraneros, puede llegar el 1-0. Bajo los palos, David Lucas, ahí está Riquelme al lanzamiento, minuto 9 y medio, puede ser 1-0, el disparo y el gol. El gol de Argentina, que coloca el 0-1 en el marcador en este minuto 9. Argentina de luego lo está buscando con más ahínco. Apenas un minuto. Mientras que Argentina, ven ustedes qué bien lo toca. Atención que juega en la frontal, el disparo y el gol de Argentina. El gol de Argentina ha sido Pablo Aimar el que ha colocado el 2-0 en el marcador. Minuto, creo que ha sido el 25 de partido. Aimar que ha podido romper el encuentro. Qué facilidad para mover en la frontal la selección sudamericana. Ahí está Romeo. Vean ustedes cómo desplaza la defensa. A Inglaterra diminuiu com Carragher aos 5 do segundo tempo. Ele subiu, uma bola alçada na área, ele subiu, testou para dentro do gol e colocou pressão na partida. O jogo foi bem mais tenso do que a Argentina achou que seria antes do intervalo, quando abriu 2-0. E um detalhe que a torcida malaia, Matias, ela torceu bastante contra a Argentina, a favor da Inglaterra. Tinha muita bandeira da Inglaterra, e você via arquibancada, eu consegui ver um compacto do jogo, era a torcida malaia mesmo, com as bandeiras da Inglaterra. Isso acaba sendo um pequeno drops de fronteiras invisíveis aqui. Vai saber por que eles torceram. Talvez eu vou arriscar uma suposição aqui por ser a Malásia ser muito próxima da Austrália. Eu imagino que filhos de ingleses residentes na Austrália, ou mesmo a colônia inglesa na Austrália, que é grande, deve ter ido em peso lá para a península, né? Mas a torcida local torcer a Inglaterra, realmente eu não consigo imaginar essa razão. Seja como for, foi a última vez que torceram para a Inglaterra nesta Copa. A Inglaterra se despediu, voltou para sua ilha, e a Argentina seguiu em frente. A Argentina classificada e duelo marcado contra o Brasil. Uma reedição da última final, com equipes muito interessantes frente a frente, um elenco forte para cada lado, e esta acaba sendo a nossa cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Ei, George Harrison, que monstro! Não vamos perder a ordem dos acontecimentos. Quartas de final. A gente já mostrou que Brasil e Argentina vão se enfrentar, e a gente tem também um França e Uruguai. Esse jogo vai acontecer agora no meu time de botão. A outra metade dos confrontos unem Japão a Gana e Espanha a Irlanda. Japão versus Gana e Espanha versus Irlanda. Essas são as quartas de final. Mas a gente já vai falar destes outros confrontos. Brasil e Argentina é o jogo do momento, e Brasil e Argentina se enfrentaram em fevereiro daquele mesmo ano, de 97, pelo Sul-Americano Sub-20 no Chile. E lá foi 2-0 para os argentinos na terceira rodada
do hexagonal. Do hexagonal final. O Brasil já havia perdido então para a Argentina por 2-0 em fevereiro e também na final da Copa do Mundo de 95, também por 2-0 lá no Catar. E com direito no Chile, né, em La Serena, um golaço do Riquelme, que a gente reproduziu no Conexão Sudaca da semana passada. Então vale muito a pena ir atrás desse gol, porque ele já mostrava ali, já tinha esteado pelo Boca, né? Apesar de ter feito as categorias de base pelo Argentino Júnior, já tinha esteado no profissional do Boca naquela altura e já demonstrava toda a classe que o marcaria durante a carreira. O Brasil pode-se dizer que estava engasgado, então, com a Argentina no cenário da base. Mas como é possível você dizer que um time está engasgado depois de um time vencer 2 jogos seguidos fazendo 10 gols em cada um, né? Depois de um 10-3 e um 10-0. Na verdade, aquele time brasileiro tinha mais do que conter a euforia. Aqueles números eram muito fora da realidade, da normalidade para qualquer jogador experiente ou não. Por outro lado, a Argentina, que mesmo sem fazer goleadas desse porte ainda era muito respeitada, era vista, na verdade, como a mais perigosa, o mais perigoso dos setores ofensivos, né? Era uma equipe muito interessante do meio para frente. Aimar e Riquelme, inclusive, já eram tratados não como promessas, mas como realidade, e naquele 3-5-2 do Pekerman ganhavam status de líderes técnicos de um timaço atual campeão. E para essas quartas de final, a Argentina alinhou com Franco, Cerizuela, Cufré, Samuel, Placente, Cambiasso, Marquite, Quintana, Aimar, Riquelme e Romeu. Era um time que era um 3-5-2, mas relatado como um time que sabia mexer bastante no jogo. O Placente sabia ser zagueiro e também ser lateral. Quando era preciso, marcava um pouquinho mais na frente. A mesma coisa acontecia com o Cufré, era um lateral direito quando precisava e também sabia ser zagueiro. Então era um time com muita movimentação lá atrás. Esse 3-5-2 é só uma nomenclatura mesmo, era um time interessante taticamente. O Brasil, alinhado com Marcelo, Paulo César, Jean, Álvaro e Atirson, Fabiano, Sidney, Pedrinho e Alex, 2 meias canhotos, hein? No ataque, Adailton correndo para um lado e para o outro e Fernandão como jogador de referência, o camisa 9. E na própria carreira, né, tanto o Fabiano quanto o Sidney, eles nunca foram primeiros volantes também, então era um time que não tinha aquela figura do cabeça de área, né? Era um time que ia pra frente mesmo, talvez seja até uma linha de 4 aqui, né? Exato. Na manchete fácil do jornal, o encontro de Alex e Riquelme, os 2 camisas 10 das suas seleções. Aí eu tô mentindo, o Riquelme era o 10 intelectual, né? Mas naquele time ele vestia a camisa 8, o número 10 era na verdade do Pablo Aimar, mas o encontro entre Alex e Riquelme aconteceu 3 anos antes deles mesmos se enfrentarem numa final de Libertadores. Daí você consegue dimensionar como aquele jogo traduzia o futuro do futebol sul-americano. Eram 2 estrelas realmente ascendentes. E o primeiro a dar o ar da graça na partida foi o Alex. Ele bateu uma falta no pé da trave, quase abriu o placar. Isso foi no começo da partida, que se desenrolou com o Brasil sempre levemente melhor, tendo mais ação, com mais posse de bola, mais vulnerável, de certa forma, ao poderio argentino, que só precisava de um pouquinho. O Riquelme sempre precisou só de um pouco de espaço para enfiar uma bola, e o Aimar de um mínimo espaço para arrumar um drible e sair carregando a bola. E foi um jogo decidido nos minutos finais, Matias. Isso, com um lance do Riquelme aos 34 do segundo tempo, que lançou o Scaloni, recém-saído do banco, no flanco direito, né? E foi o próprio atacante que abriu o placar. O gol do Scaloni e o lançamento preciso do Riquelme você ouve agora. Rodríguez, Pablo Rodríguez, Riquelme, un paso pero lindo, y allá va Scaloni, atención, Scaloni, el enganche, qué bien que la hizo Scaloni, Scaloni, gol, gol argentino.
tenía Scaloni pegándole al arco. Bien por Lionel, arriba Argentina. Cuando no lo merecía el equipo de Peckerman. Le gana Brasil 1-0. Scaloni. Tá aí o narrador argentino da TIC Sports, né? TYC, TIC Sports, falando, quando a Argentina não merecia, saiu o gol do Scaloni, grande bola do Riquelme, tirou um coelho da cartola, o Scaloni pela ponta direita cortou para dentro e fez o gol, um golaço. O Brasil, que estava melhor na partida, parecia inclusive que tinha mais perna, mais força física ali para aguentar os momentos finais, e isso é algo decisivo em um jogo de jovens. Foi traído, né? Gol da Argentina e a jogada achada por Riquelme foi o gol da partida, muito embora não tenha sido a última, né, Matias? Isso, já que nos acréscimos o Pérez Lindo também guardou o dele, então fechou aí com Argentina 2, Brasil 0 pela terceira vez seguida. Que nome lindo, né? Pérez Lindo, Pérez que beleza. Lindo. Vamos ouvir. Cambiazo, y vamos Argentina, Cuchu. La contra, Aymar, y si la manejan es el gol de Argentina, es el segundo. Aymar para Pérez Lindo y es el segundo, Pérez Lindo. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, lo liquida Pérez Lindo, lo define la Argentina, le cierra la persiana al partido. Brasil estaba jugado y Argentina 2. Brasil 0, Pérez Lindo. Sufría Argentina los ataques de un Brasil que estaba cerca del empate hasta que se descomprime la situación con una rápida salida en contra. Bien Aymar, la manejó, esperó el momento justo, se la entregó a Pérez Lindo. Tá aí, a Argentina sofreu, mas passou em um contragolpe mortal que definiu a classificação e que lembrou muito o duelo de 1990 na Copa do Mundo de adultos, né? Copa do Mundo mesmo. O Brasil naquela ocasião foi superior quase todo o jogo, acertou bola na trave mais de 2, 3 vezes e foi uma jogada no Maradona para o Canidia e pronto, deu a Argentina, um time que soube sofrer, que sabe aguentar uma pressão e consegue no momento final, no momento certo, dar a flechada mortal. Que dramático esse texto. O Brasil saiu do Mundial sem poder reclamar, portanto, do seu desempenho. Isso não dá para reclamar. O time jogou bem até quando perdeu. E conseguiu 2 vezes vencer com 10 gols. Então acho que não é caso para chegar e demitir o treinador e tudo mais. Talvez a isso valha reclamar dos deuses do futebol que tiraram do caminho brasileiro a Austrália para colocar a Argentina. Isso. E Uruguai e França, né? Falar de outro confronto de destaque nessas quartas de final, na outra perna, né? da fase final. Os franceses que tinham Gaillard, Sagnol, hoje técnico do Sub-21, Anelka, Landreau, Leroy, além dos já citados Henry e Trezeguet, que foi o autor do primeiro gol do jogo aos 27 minutos. Trezeguet que começou sua carreira na América do Sul, né, no Platense, lá de Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires. Porém, Nico Oliveira começou a colocar seu nome na história do torneio. Ele empatou o duelo aos 22 do segundo tempo e foi o mais perigoso em campo, né? O jogo se arrastou até a prorrogação e as penalidades. E mais que isso, cada time bateu 8 cobranças para cada lado. E sabe quem que perdeu o derradeiro e tirou a final, Leandro e a mim? Tirou a França? Você sabe porque você que escreveu o roteiro. Faça esse suspense, mas fale para o nosso público quem que perdeu a penalidade que tirou a França do torneio. Quem perdeu a 16ª cobrança de pênalti do jogo foi Nicolas Anelka, um nome com largo currículo quando o assunto é perder pênaltis importantes. O torcedor corintiano sabe muito bem do que eu estou falando. Um jogo extenuante que terminou nos pés de Anelka, que teve maratona até na disputa por pênaltis e que depois de 120 minutos, mais os acréscimos, colocou um cansadíssimo, mas valente Uruguai na semifinal. Um Uruguai que ia precisar de bastante repouso e não teve, porque a semifinal trataria de ser muito cruel também com o Uruguai. A curiosidade, Matias, é que a França enfrentou o Uruguai de novo na final do Mundial Sub-20 de 3 edições depois, em 2013.
e eles se pegaram na final, foram de novo para os pênaltis, mas dessa vez a vingança aconteceu. A França se vingou e levou o caneco. E eu estava de lua de mel em Montevidéu quando os Botirras voltaram, né, para a capital uruguaia, e mesmo com o vice-campeonato eles foram recebidos com muita festa ali na 18 de julho, que é a principal avenida de Montevidéu. Já a Espanha, que tinha nomes razoáveis, mas não convencia, perdeu para a Irlanda de Duff, time resistente fisicamente, que bateu os ibéricos por 1-0. Só um parênteses. Tem o tape inteiro desse jogo no YouTube. Espanha e Irlanda. Eu consegui assistir 10 minutos. Não, se você tiver muito tempo livre, assim, não tiver mais nada para fazer, talvez até dê para assistir esse jogo, mas não, por favor. Outro time com força física, mas muito mais habilidoso, era a Gana, que se converteu na quarta semifinalista, abateu o Japão por 2-1, e os Estrelas Negras, que são sempre uma potência, né, nas categorias de base, né? Gana talvez tenha feito melhores papéis nos aspirantes do que nos profissionais, vamos dizer, nos adultos. Eram estes, portanto, os adversários de Argentina e Uruguai na semifinal da Copa. Alex e seus companheiros arrumaram a mala e foram embora. Trezeguet, Henry também já foram embora. O Duff foi embora. O Duff estava. Desculpa, o Angulo, o Farinós, toda essa galera da Espanha também já foi embora. Onde está o seu Deus agora? Onde está o seu Deus agora? Michael Owen foi embora, mas ficaram argentinos, uruguaios e irlandeses, além dos ganeses. Além dos ganeses. Gana e a seleção de Gana enfrentaria o Uruguai, e a Argentina enfrentaria a Irlanda. Gana e Irlanda, inclusive, se enfrentaram. Foi o grupo que a gente passou batido, porque a gente sabia que ia falar depois, no grupo C, logo na primeira fase. Eles se enfrentaram na primeira rodada e os africanos de Gana venceram os europeus da Irlanda por 2-1. O Peter Oforikoye, atacante que teria larga carreira no Olympiacos da Grécia, era o principal destaque daquela equipe. Isso. E se os uruguaios estavam mesmo a fim de sofrer, né? Após a batalha contra os franceses, mais uma prorrogação. Gana e Uruguai, prorrogação. Isso te lembra alguma coisa, Leandro e a mim? Isso me lembra um dos grandes momentos que o futebol deu a todos nós, né? Saber que 13 anos antes eles também se enfrentaram, aí não numa semifinal, mas não numas quartas, como foi na Copa, né? Mas aqui, poxa, Gana e Uruguai já é um clássico da história das Copas do Mundo. Não teve o Luizito Soares espalmando bola debaixo do gol, nem Louco Abreu dando cavadinha, mas teve duas molecadas aí, 22 moleques em campo jogando tudo que tinham, e o Uruguai, com uma prorrogação tão dura contra a França, precisando se igualar na força física contra uma Gana que era mais forte e estava descansada. Isso. E os vitoriosos, Matias? Foi o Uruguai, né? Após 90 minutos e 4 gols, coube ao lateral Álvaro Fabián Pereira, revelado pelo Peñarol, marcar o gol da vitória celeste na prorrogação. Um 3-2 que deixou os Botirras ainda mais gastados, mas com a cara que o seu torcedor gosta de ver, né? Um futebol de muita garra. Então vamos ouvir aí o Golden Goal do Pereira, que garantiu o Peñarol na final do Mundial Sub-20 de 1997. O Pereira, aí você tá com o Pereira na cabeça, que ele é um ídolo do Peñarol, mas ele colocou o Uruguai na final, tá? O Uruguai, perdão. Colocou o Peñarol na final, torcida do Bolso não vai gostar muito. Vamos ouvir o gol então, o Golden Goal. Olha, tem mais essa, né? Era Golden Goal nessa desgraça dessa competição cruel com os uruguais. Vamos lá, Uruguai na final da Copa, classificando, passando por Gana. Vediamo che è in vigore il Golden Goal, in pratica la squadra che segna vince la partita. E ben finito. La rete realizzata, abbiamo quasi chiamato da parte del numero 2 dell'Uruguay, Borrospe, che ha sorpreso letteralmente tutta la difesa del Ghana, in particolare il portiere Asamoah. Bellissimo questo gol realizzato da Borrospe al 15° del primo tempo supplementare. Dunque l'Uruguay
e in finale. Gol vincente di Borrospe, splendida l'esecuzione di Borrospe, un difensore che quasi mai si spinge in avanti, ha scelto il momento propizio, l'attimo giusto per proiettarsi in avanti proprio sotto porta, ha colto di sorpresa tutta la difesa del Ghana perfetta. E se você me pergunta por que eu achei que a gente colocou aqui um áudio em italiano, é porque era o que tinha, camarada. Eu não sei por que o que a gente tem aqui é narração em italiano de um jogo entre Uruguai e Gana, mas é o que tem e eu achei um barato. A outra semifinal juntou Argentina e Irlanda e aí foi um desequilíbrio de forças que não significou exatamente facilidade, mas deu trabalho para a Argentina ultrapassar a Irlanda. E aí eu falo, né? Eu adoro a seleção da Irlanda por causa da torcida, do ambiente, do astral, mas time de futebol pequeno a gente torce até as quartas, né? Time pequeno na semifinal atrapalha, enche o saco. Esse jogo é um jogo praticamente sem história. A Argentina foi a única equipe a realmente atacar e reivindicar um gol. Isso é o que diz o relato da partida, que naturalmente eu não assisti. A Irlanda, com muito pragmatismo, segurou até os 10 do segundo tempo, mas não mais do que isso. Um lance bem confuso, um bate-rebate estranho, e o Romeu, como que homenageando o nível da partida, que foi ruim, até a Argentina jogou mal esse jogo, ele homenageou o nível da partida, fazendo um dos gols mais feios de sua carreira. Não, a Argentina e Irlanda você não vai esperar um jogo lírico, né? Você vai esperar um futebol arte, vai ser um jogo brigado. Então vai lá, Romeu, põe na rede. Ahí está otra vez Pablito Rodríguez. Arranca Pablo Rodríguez, la jugó para Cambiaso. Viene Argentina buscando el primero, el toque para Pablito Rodríguez. Pablito en el área. Lo bajaron, le quedó para Romeo, le queda para Placente. Romeo. ¡Gol! Argentino Bernardo Romeo. El abrazo argentino en el banco de suplentes. Argentina está ganando. Pois então foi isso. Após bater o Brasil na final de 2 anos antes, a Argentina encontrava com o Uruguai, o seu outro rival maior continental. Nada mal, né, para uma história dessa. Você pegar os seus dois maiores rivais em 2 finais de Copa seguida. Isso depois de ultrapassar na própria Copa a Inglaterra e o próprio Brasil, antes de chegar na decisão, no caminho para a decisão em que bateria a cabeça com o Uruguai. E o Uruguai chegando do jeito que ele gosta, uma seleção celeste com muita bravura, sem aura de favorita, mas muito respeitada pela resistência, pela resiliência que mostrou nas partidas eliminatórias. Eu dou o Uruguai, Matias da Argentina. Munua, oi. Não, e só antes de passar as escalações, lembrar que no Sul-Americano jogado no começo do ano, né, que era o classificatório para esse Mundial, os dois rivais se enfrentaram 2 vezes com uma vitória uruguaia e um empate. Exato. Então, chegando na final, o Uruguai estava invicto contra a Argentina. Uruguai com Munua, o herói, Perea, Rivas, Dias e Pellegrini, Garcia, Melono, Cerejas, Coelho, Oliveira e Zalaeta, o técnico Vitor Pua. E essa dupla de ataque aí, Oliveira e Zalaeta, que é chamado pelo pessoal do blog La Celeste de Antes como La Dupla de Ébano, por conta da tez dos dois jogadores. Correto. Já o Peckerman mandou a campo Léo Franco, Cerizuela, Cufré, Samuel, Scaloni e Placente, Cambiasso, Quintana, Cubeiro, Riquelme e Romeu. Vale dizer que essa Argentina, no que a gente já explicou aqui, um 3-5-2 flexível com bastante mudanças, estava especialmente modificada para esse jogo e um pouquinho mais fechada porque havia uma ausência sentida. Você não ouviu o nome de Pablo Aimar. Ele estava baleado, um campeonato de tiro curto, o elenco com só 18 jogadores. Ele então começou no banco de reserva, não começou jogando e entrou aos 9 da etapa final na vaga de Quintana. Porém, a entrada do Aimar aconteceu quando as coisas mais importantes do duelo já tinham acontecido. E nós vamos a elas. Aos 15 minutos, gol, Matias. Gol de quem? Gol do Canário Garcia, né? Bateu firme de longe, uma falta e marcou um golaço. Ele que sempre foi um jogador de muita fibra, né? Junto con Alex de Brasil, Oliveira o el mismo Zalaeta de Uruguay. Ahí está Pablo García. Atención a su disparo.
Dispara García y gol para Uruguay. El primer gol de la final, tanto para Uruguay. El disparo de Pablo García al convertir la falta supone el primer gol de los uruguayos. Pablo Garcia que comemora bravamente com o banco de reserva e o Uruguai jogando de vermelho, tá? Para sua memória aí fazer o registro. O Uruguai jogando de vermelho e a Argentina de azul marinho, os dois times com seus uniformes reservas. E o Pablo Garcia, que não fez muitos gols ao longo da carreira, mas não lembro agora se foi numa eliminatória, numa Copa América, que ele fez um gol e levantou a manga da camisa mostrando uma tatuagem do General Artigas, né? Um dos libertadores do Uruguai. Que maravilha, hein? O cabeludo Garcia. O moço do Santiago do Montevideo Wanderers. Isso. 11 minutos depois e o Cambiaço empata o jogo para a Argentina em escanteio cobrado do lado esquerdo. O Uruguai tinha acabado de perder 2 boas oportunidades. Essa Argentina, tal qual contra o Brasil, fazia o adversário pagar caro pelas chances perdidas. Tá aí, Cambiaço empatando o jogo 1-1. Va a sacar el córner el mismo Riquelme. Toda Argentina para el remate. ¡Gol! Ahí está el empate de los argentinos. Ha sido Cambiaso quien empató para Argentina. Minuto 25 del primer tiempo. E aí tá 1-1, se você não sabe quem foi campeão, é a hora de saber, e a jogada e o anúncio do gol do título é de Matias Pinto. Perto do intervalo, Scaloni fez boa jogada pela direita, foi ao fundo, cruzou o rasteiro e surgiu Quintana para marcar o gol da virada argentina. O gol do título. O segundo tempo não teve gol e, na verdade, o segundo tempo a Argentina conseguiu administrar bem, porque faltava perna para os jogadores uruguais. Vamos ouvir o gol do título, o gol de Quintana. Ahí está Scaloni. Scaloni junto al García, el remate. ¡Gol! Ahí está el segundo gol de Argentina. El gol de Diego Quintana. El gol de Diego Quintana, la jugada de Scaloni. La jugada de Scaloni que acude rápido al banquillo a cambiarse la camiseta. Hasta esto saben. Sim, senhores. Argentina de Riquelme, Aimar, Romeu, Samuel e tantos outros nomes, Cambiaço, Placente, era a campeã mundial de 1997. O Aimar entrou no segundo tempo, o contra-golpe a gente não ficou forte, mas nada de mais incrível aconteceu. Era o segundo título seguido da Argentina, já tinha vencido em 95 no Catar, como falamos no começo do programa, e abriu as portas para uma série impressionante, né, Matias? Isso, 2001 em casa, ainda sob o comando do Pekerman, um torneio jogado, a final, se eu não me engano, foi no Amalfitani. 2005 na Holanda. Saviola jogou muito. Né? 2005 na Holanda, quando tivemos o confronto entre Messi e Tardelli, então não precisa nem saber quem que levou a melhor. E fechou a conta em 2007, 5 títulos em 7 edições. O Pekerman ainda foi o treinador da seleção argentina no Mundial de 2006, enquanto que o Vitor Pua acabou assumindo a Celeste às vésperas do Mundial de 2002. Então, os dois treinadores chegaram na final, depois também assumiram as seleções adultas na Copa do Mundo. Portanto, 5 títulos em 7 edições do Mundial Sub-20 para a Argentina, um número assombroso de uma geração que intercalou idades ali, então tinha realmente... Tinha pele, né? Tinha musculatura, na verdade, ali, mas que não conseguiu nenhum título de caráter internacional depois de adulto. Vai entender o futebol. O pensamento que eu deixo antes da gente partir para o botão por botão. Botão por botão. Acaba a Copa do Mundo, todo mundo se mandando da Malásia e a FIFA anuncia os seus melhores, os seus eleitos do campeonato. O Bola de Ouro, o melhor jogador do campeonato, não é ninguém menos que Nicolás Oliveira, o Nico. O Nico Oliveira. Eu quero que o Matias me conte quem é. O Nico Oliveira, que talvez seja o maior ídolo da história recente do Defensor Sporting.
revelado no clube e encerrou a carreira recentemente também pelo quadro violeta ali do Parque Rodó. Inclusive a barra brava do clube é uma homenagem a ele, se chama Banda Marley, porque ele comemorava os gols com passos de reggae e canta, né? Passa e vea, esta noche juega Nico Oliveira, que além da camisa violeta do Defensor Sporting, ainda passou por Valência, Sevilha, Real Valladolid e Córdoba da Espanha, jogou pelo Audax Italiano do Chile e no México vestiu as camisas de Necaxa, Atlas, Pueblas, Tiburones Rojos, Puebla, novamente, e América e o Correcaminos. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato e o artilheiro, o chuteira de ouro com 10 gols, foi Adailton. E a gente passa rápido, porque o Adailton não foi o que parecia que seria, né? Acabou esse Mundial como um jogador que já estava estourando, mas o Adailton não teve a carreira destacada como muito se imaginava. Não significa que foi um fracasso, um fiasco completo. Ele que foi criado no Juventude, foi para a Malásia como jogador do Guarani e depois do Guarani, o Guarani não segurou um jogador que faz 10 gols no Mundial Sub-20. Vendeu e ele foi para o Parma. Um Parma que estava bastante ativo no mercado brasileiro, estava apostando mesmo em jogadores brasileiros. Pouco depois levou inclusive o Alex, que também estava nesse time. E sul-americanos também, né? O Crespo, o Asprilla, o Tafarel, enfim. É verdade. E do Parma ele acabou... No Parma ele não se firmou. O Parma emprestou ao Paris Saint-Germain, que não era o Paris Saint-Germain de hoje, era um Paris Saint-Germain que mais dava modesto espaço para ele, exatamente. Ele não foi mal no Paris Saint-Germain, acho que foi o momento em que ele foi bem na Europa, e aí é memória, tá? Não estudei a fundo, talvez esteja cometendo uma injustiça com os outros times que ele jogou, mas acho que no Paris Saint-Germain ele conseguiu ser titular, inclusive. E quando voltou para a Itália, aí virou um andarilho, passou pelo Verona. No Verona ele ficou 6 anos, depois passou por Gênova, Bolonha e depois de uma passagem pelo futebol romeno, ele retornou em 2013 ao Juventude como um veterano já para encerrar a sua carreira, que se não foi brilhante, foi uma carreira honesta. E acabou sendo muito confundido com outro Adailton, a história do gato e tudo mais. Esse não, esse era um Adailton que nada depõe contra ele nesse sentido. Eu deixei aqui no botão pro botão um Riquelme versus Alex, mas é só pra gente ilustrar, né? Porque a gente não precisa contar exatamente a história de um e de outro, são jogadores que todo mundo conhece, mas acho que por algum momento na virada do século eles protagonizaram um antagonismo interessante em terras continentais, em terras sudacas. Não dá para dizer que existe uma comparação nos êxitos, né? O Riquelme é talvez o maior jogador, um jogador que não deu certo na Europa e que se tornou talvez o maior jogador de sua geração no continente. Correto. Eu acho que você pode discordar disso, mas nunca achar isso um absurdo. Né? Enquanto o Alex tomou muita decisão errada na vida e preferiu, a partir da frustração depois de não ir para a Copa de 2002, ser uma unanimidade muito longe na Turquia. Algo a dizer sobre esses dois, Matias? Eu acho que cada qual conquistou uma torcida, né? O caso do Alex, a idolatria que o Alex tem pela torcida do Fenerbahçe é algo inexplicável, né? E diz muito também sobre a personalidade dele, que é um jogador que se adaptou à Turquia, um país que não tem quase nenhuma semelhança com o Brasil, tem uma língua muito difícil de ser aprendida, e o Alex até hoje segue se comunicando com os seguidores do Fenerbahçe, enquanto que o Riquelme se sentiu em casa boa parte da carreira no Boca Juniors. Teve alguns bons momentos na Europa, né? Principalmente com aquele Villarreal, que era bastante sudaca também, que chegou em uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa, mas o lugar dele ali era no Boca. Passou bons e maus momentos lá no Boca, mas principalmente os bons, né? Sendo que ele conquistou 3 Libertadores, sendo o protagonista do clube, né? Principalmente na edição de 2007, que ele jogou uma barbaridade. E se você pensar que os dois estavam no Mundial Sub-20 em 97, o Alex é o 10 de um clube campeão de Libertadores em 99 e o Riquelme em 2000, né? Quer dizer, muito jovens ainda para envergarem uma camisa 10 de campeão de Libertadores nas circunstâncias, com as torcidas que os dois tinham
por detrás, um do Palmeiras, o outro do Boca Juniors, e o Riquelme, que ganhou umas 500 Libertadores pelo Boca Juniors em 10 anos. Ganhou mais Libertadores do que disputou, parece. Pra gente fechar, que o tempo tá curto, citar o Trezeguet, que foi o vice-artilheiro, ele fez 5 gols, metade do que o Adailton. O Adailton pode dizer isso, né? Fez o dobro de gols que o Trezeguet no Mundial. E o bola de prata foi o Zalaeta, quer dizer, o título é da Argentina, mas os 2 melhores jogadores, segundo a FIFA, eram uruguaios, porque o Uruguai deixou essa marca muito forte na Copa pelas batalhas que travou. O Uruguai teve sua melhor participação no Mundial Sub-20 até então, nessa edição da Malásia, muito por conta da sua dupla de ataque com o Nico Oliveira e o Marcelo Zalaeta. E só para dar uma pitadinha de curiosidade também de Trezeguet e Zalaeta, o Trezeguet que encerrou sua carreira na Argentina, pelo News Old Boys, mas antes passou pelo River Plate, no qual jogou a B Nacional, né? Jogou a 2ª divisão argentina e deu sua contribuição para que o River voltasse à elite do futebol argentino. Enquanto que o Zalaeta teve uma larga trajetória na seleção adulta do Uruguai, mas que foi freada justamente porque ele errou um pênalti contra a Austrália na repescagem para a Copa do Mundo de 2006, e com isso ele acabou ficando muito marcado, né? E na época ele era jogador da Juventus de Turim, né? Era um referente daquele plantel dos bianconeiros, e depois disso a carreira dele degringolou. Ele passou por Napoli, Bolonha, o Kayserispor da Turquia e encerrou a carreira no Peñarol. Este foi o programa Meu Time de Botão. Sempre que a gente sai um pouquinho do tradicional, que a gente experimenta um pouco, e falar de um Mundial Sub-20 é experimentar, a gente fica na expectativa de saber de você que nos ouve o que achou. Né? Como diria Márcio Canuto, né? Que cachorro? Né? Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não, mas se você gostou, não gostou, por favor, nos faça saber, nos sugira, nos critique, porque estamos com o coração e principalmente os ouvidos abertos para tudo isso. Eu achei esse Mundial um barato, o Matias concordou comigo quando colocamos essa ideia na mesa, e vamos achar mais competições. É legal citar competições com tanta coisa acontecendo, com tanto jogo bom envolvido. A gente vai terminar o programa, Matias, com um áudio do Mundial, que naquele ano teve o Mundial Sub-20, mas teve também o Mundial Sub-17, e esse... Aí sim, o Brasil ganhou. A competição foi no Egito e a gente vai ouvir uma reportagem impagável do Marcos Uchoa. O áudio tem o Ferrugem, o Ronaldinho Gaúcho e o Jorginho Paulista falando. Eu quero que você repare na trilha sonora com Eu Tô Maluco, com É Coisa de Maluco, uma outra canção da mesma época que também falava de maluquice, e termina com a seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho liderando, tocando Exalta Samba na frente das pirâmides do Egito. Que momento, hein? Que momento. Deixa o Sub-20 com a Argentina. Eu acho que isso que inspirou o Tchan no Egito depois. Possivelmente foi isso. Valeu, Matias. Valeu, amigo Central 3. Estamos juntos e a gente volta na próxima semana com mais um Time de Botão. Festa na residência do embaixador brasileiro no Cairo, um bolo, comes e bebes e muitas caras alegres de passar uma noite tão especial para jogadores tão jovens. No dia seguinte, mais homenagens no maior jornal do Oriente Médio e, finalmente, o passeio que todos esperavam. Ver as pirâmides, se sentir no topo do mundo, posando para as últimas fotos inesquecíveis. Passeando num camelo nas pirâmides, porra, ninguém esperava isso daí. Tirei bastante foto, chegar lá e mostrar, porque pouca gente tá acreditando, né? Os caras ficam tudo pedindo dinheiro aqui pra mim, tô duro pra caramba. Num lugar de 5.000 anos de história, com pirâmides, com camelos, com tudo, hoje, para garotos de 16, 17 anos, foi como se sentir como verdadeiros faraós. São lembranças para sempre. Os primeiros a ganhar esse título para o Brasil.
muitos não chegarão à seleção principal, mas como início de carreira, poucos jogadores poderiam ter um começo, final, tão feliz. Ronaldo!